Uma ideia de $1 milhão é ótima. Bem, desde que você não a tenha na hora errada. E aí pessoal, sou o Stipe e estes são 7 carros inovadores que surgiram cedo demais e fracassaram. Vamos lá. GM EV1. Analisando a revolução dos carros elétricos e o fato da Tesla se tornar a montadora mais valiosa do mundo, surge a dúvida: por que a GM não fez o mesmo? Eles tinham o EV1 totalmente elétrico muito antes. Então por quê? A resposta oficial é por causa da tecnologia das baterias. Se você acha que 350 km de autonomia e 1 ou mais horas para recarregar baterias modernas de íon de lítio já causam ansiedade, imagine como você se sentiria se o máximo que conseguisse fosse apenas 130 km com baterias de chumbo ácido e depois tivesse que esperar 3 ou 15 horas para recarregar e voltar a rodar. Há cerca de 30 anos era assim, mesmo com todos os truques da GM para aumentar a autonomia. Truques como pneus estreitos, resposta lenta do acelerador, limite de 130 km/h e a carroceria mais aerodinâmica já feita. Então não era um carro para atravessar o país, bom, a menos que esse país fosse o Vaticano, mas ainda assim era perfeito para o trajeto diário e o número de pessoas que queriam era muito maior do que a quantidade produzida. A GM considerou a tecnologia das baterias insuficiente e encerrou seu programa de carros elétricos. O que não faz sentido é por que precisaram destruir todos. Parece que o lobby do petróleo quis acabar com isso, estilo máfia. Esse é assunto para outro vídeo, inscreva-se para não perder. Chrysler Airflow. Carroceria aerodinâmica beneficia não só veículos elétricos, mas também reduz o consumo de combustível dos carros comuns. Esse foi um dos argumentos de venda do primeiro carro aerodinâmico da história, o Chrysler Airflow de 1934, que, logo após o fim da Grande Depressão, era realmente um grande diferencial. Acontece que, se você deixa um carro mais aerodinâmico, fecha todos os buracos, suaviza as bordas e, de modo geral, melhora o fluxo de ar, vai precisar de menos combustível para percorrer a mesma distância, o que significa mais dinheiro economizado no seu bolso. No entanto, o público simplesmente não estava preparado para um carro que parecia tão radicalmente diferente de todos os outros. Era tão fora do comum, tão estranho, tão com formato de placenta que muita gente achou simplesmente feio. Então, beleza, acho que eles precisavam de um pouco mais de convencimento. E se o Airflow batesse um recorde de velocidade? Não? E se a Chrysler provasse que seu carro é mais econômico de ré do que outros indo pra frente? Ainda não? Ok, segurança. Todo mundo gosta de segurança, certo? A construção monobloco aerodinâmica não é só aerodinâmica, ela também era bem mais resistente, como mostrou ao empurrar um carro de um penhasco. O público simplesmente não queria ceder. Achavam o Airflow feio demais, e nem marketing inovador ou cálculos de economia mudavam sua opinião. Enquanto isso, na Chrysler, algumas pessoas são realmente muito burras, mas falando sério, você compraria o melhor carro do mundo se ele fosse feio demais? Comente abaixo. Jaguar XJ220. Em 1988, a Jaguar estava nas alturas. Eles estavam dominando em Le Mans. Eles criavam o carro mais rápido do mundo, enquanto 1.400 milionários faziam depósitos como se comprassem ingresso para a ilha do Epstein. E dá para entender o motivo. O chamado conceito XJ220 tinha o mesmo V12 do carro de Le Mans, embora um pouco menos potente, velocidade máxima de 220 milhas por hora, tração nas 4 rodas, portas tesoura e era absolutamente deslumbrante. Mas enquanto o carro ainda era desenvolvido, tudo desandou. As normas de emissões ficaram mais rígidas, a economia entrou em recessão e muitos compradores milionários desistiram. Diante das dificuldades, a Jaguar passou a cortar custos. Tração apenas traseira, portas convencionais, muitas peças vindas de outros carros e um V6 biturbo bem menor no lugar. Lembre que esse V6 veio de um carro de rally do Grupo B e no XJ de produção entregava mais potência que o V12 original, além de ser mais ecológico. Foi o primeiro caso de downsizing e definiu o padrão dos hipercarros modernos. Para a velocidade, turbos são essenciais. Mesmo sem corresponder totalmente ao nome, o XJ220 atingiu 217 milhas por hora, um recorde mundial. Os poucos compradores que fecharam o negócio tiveram o melhor carro de rua já feito. Bem, só por alguns meses, até o lançamento do McLaren F1 ofuscar totalmente o XJ220, AMC Eagle. Você já ouviu essa história? Anos 70, blá blá blá, embargo do petróleo, blá blá, morte dos motores grandes e beberrões, blá. Isso não só marcou o fim da era dos muscle cars, mas também tornou muito mais difícil conviver com outro tipo de veículo popular.
o utilitário esportivo. A resposta para essa situação não poderia ser mais clara. O mercado queria algo prático e robusto como a Suburban, mas sem custar mais que um sedã comum. O mercado precisava de um AMC Eagle, um monobloco alto baseado no Concorde com tração nas 4 rodas da Jeep. Foi o primeiro crossover da história, um verdadeiro faz-tudo. Por algum motivo, há 40 anos isso não era tão importante quanto hoje. Por quê? Bem, como meu pai dizia, as gerações antigas não eram tão burras quanto nós, millennials, hoje. Ninguém ligava de andar fora de estrada a cada 3 anos. A praticidade era o principal argumento dos SUVs, e com a minivan Voyager da Chrysler, o Eagle perdeu espaço. Vale lembrar que isso foi antes dos SUVs serem vendidos como mais seguros que carros comuns, o que não é verdade. Resumindo, o Eagle fracassou porque as pessoas ainda não eram ingênuas o bastante. Modelos Cadillac C864. Em 1981, a Cadillac lançou o chamado motor V8-64. Foi o primeiro motor produzido em massa com deslocamento variável. Isso é só um termo sofisticado para desativação de cilindros e funciona assim. Você tem um V8 de 6 litros potente, usando todos os cilindros quando precisa de força extra. Quando está em velocidade de cruzeiro, a ECU desativa cilindros, tornando-o um V6 de 4,5 litros ou até um V4 de 3 litros, economizando combustível sem perder potência. Então eu entendo perfeitamente por que a Cadillac apostou tudo e fez desse motor o único disponível em toda a linha de 81. Infelizmente, funcionou tão bem quanto o teleprompter do Bill O'Reilly. As constantes mudanças eram demais para o microprocessador do Cadillac. Ele reagia tarde e, em certas velocidades, se confundia sobre quantos cilindros ativar, alternando entre 4, 6 ou 8. Muitas vezes, ele simplesmente alternava. O chip EEPROM supostamente fazia 300 mil cálculos por segundo, mas, considerando sua dificuldade em ajustar cilindros à velocidade e a posição do acelerador, duvido disso. Esses barcas da Cadillac de 81 pareciam quebrados quase sempre, eram bruscos e pouco elegantes. Não surpreende o motor ter sido descontinuado após 1 ano. A ideia era incrível e hoje está em tudo, de V12 a motores de 3 cilindros, mas há 40 anos o EEPROM Abacus não estava pronto para isso. Aston Martin Lagonda. O ano é 1970 ou por aí, e a Aston Martin está sem dinheiro de novo. Vamos tentar um sedã de 4 portas com preço alto, visual estranho e tecnologia futurista. Chama-se Lagonda e não vou me estender sobre seu design polêmico. Esse é um assunto para outro vídeo, mas o que eu vou dizer é o seguinte: essa carroceria marcante foi moldada e martelada totalmente à mão. Esqueça a robótica ou até mesmo a linha de montagem da Ford. Esse era o tipo de produção usado em 1800 a.C. Esses mesmos artesãos pensaram que conseguiriam criar o carro mais computadorizado, avançado e futurista de todos os tempos. Afinal, quão difícil poderia ser? É só olhar para os botões no interior espalhados por todo lado. E o pior, todos sensíveis ao toque. Nos anos 70 eles já eram péssimos e continuam ruins até hoje. Então, dá para imaginar o quão ruins eram aqueles antigos? Tão ruins que foram trocados por botões comuns só 1 ano depois. Mas tem mais. Lagonda foi o primeiro carro com painel digital e telas no lugar de mostradores analógicos. Isso também não funcionou muito bem, nem quando usava a tecnologia LCD, nem depois com CTR, e nem, por fim, com fluorescência a vácuo. Não dá para adotar qualquer tecnologia nova em um carro esperando que funcione, pois é preciso tempo e investimento para desenvolver eletrônicos adequadamente. Quando você não tem nenhum dos dois, surgem mais bugs que em um jogo médio da Bethesda. Mesmo assim, funciona. Agora, menções honrosas. Veja se adivinha algumas. E em primeiro lugar, lá vamos nós. Megatrack XM é um fabricante francês de longa data de pequenos quadriciclos que jovens a partir de 15 anos podem dirigir sem carteira de motorista. Brinquedos legais, mas nem de longe tão legais quanto o que eles fizeram em 1992. O gigantesco supercarro off-road chamado Megatruck faz os supercarros comuns parecerem pequenos, e com a suspensão ajustada para a posição mais alta, o Mega fica até mais alto que o Cayenne.
Agora, com a popularidade dos super SUVs e supercarros off-road hoje, você pensaria que os franceses tinham acertado em cheio com esse há 40 anos, mas deixa pra lá. Ele tinha um motor Mercedes V12 na traseira, igual ao do Zonda, e um interior para 4 pessoas mais espaçoso que um apartamento médio em Nova York. Os compradores também se desanimaram com o preço elevado. 300 mil ou 650 mil nos valores de hoje não parece muito ao lado de um Bugatti multimilionário. Mas naquela época, mesmo os hipercarros mais exclusivos, como o 959 ou o já mencionado XJ220, eram consideravelmente mais baratos. Lembre-se de que 92 também foi um ano de recessão, então eles conseguiram vender apenas 5 ou 6, alguns dizem até 12. Uma criança de Chernobyl poderia contá-los usando Dakbalenome, ou seja, contar nos dedos. Enquanto isso, o 911 DAT e o Huracan Sterrato esgotaram antes de serem anunciados. Ah, ideia certa na hora errada, enfim. É isso que eu tenho sobre esse assunto. Assista outra coisa e nos vemos no próximo vídeo.